técnico Dorival Júnior falou sobre a troca entre São Paulo e Corinthians por Alisson e citou Carrilho e José Martínez. E a gente vai trazer a fala do treinador e um pouquinho também sobre a nossa apuração. Primeiro ponto, ele descartou completamente a possibilidade de Carrilho e José Martínez terem sido indicações dele para a troca. Eu acho que isso é um ponto relevante. Ele nega que ele tenha disponibilizado esses dois jogadores. O Carrilho realmente, até depois eu fui checar ali para ver se alguma coisa teve do Carrilho e absolutamente não houve nada, tá? Não chegou-se a ter o nome do Carrilho cotado ali. O São Paulo até chegou a falar, pô, o Carrilho, o Martínez, o Ranieri, mas não foi algo que evoluiu de fato para isso tudo, tá? E aí ele fala que ele também não consegue contato com o José Martínez está lá na Venezuela, não responde, não tem tido esse contato. Mas sobre a troca, vou trazer aqui uma aspa do Dorival Júnior, tá? Muitos vieram falar que eu havia disponibilizado Carrilho e Martínez para uma possível troca. É uma mentira muito grande. Eu não disponibilizei nenhum atleta para trocar. Gosto sim do Alisson, mas quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu preciso de reforços e não perder os jogadores no caminho. Um segundo detalhe é que essa situação que aconteceu com o Martínez, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso grupo, para ter confiança, para poder retornar dentro da sua melhor condição. Essa questão aí do Martínez tem assolado lá os caras, né? O Dorival tá bem bravo com toda essa situação, porque o cara não responde, tá lá na Venezuela, a esposa dele publicou até uma foto deles curtindo uma piscininha, enfim, tá um negócio estranho. Mas sobre essa troca, realmente houve conversas ali no domingo e há a possibilidade de nessa segunda-feira a gente ter alguma novidade, tá? Ainda não há um consenso de nomes de jogadores que possam ser devolvidos ao São Paulo, envolvidos por uma troca com o São Paulo. A tendência é de acontecer um acordo via grana do Corinthians pagar uma taxa ali mensal ao São Paulo. Eu vou dar só um exemplo, tá? Um número fictício. É um número completamente inventado por mim, porque eu não tenho os valores. Mas o Corinthians vai falar, ó, então vamos fechar aqui, o Alisson por 2 milhões de reais. E você libera ele para mim. Fechou. Então, São Paulo alivia a sua folha salarial, vende o Alisson pro Corinthians, e esses 2 milhões seriam pagos em parcelas mensais, por exemplo. Né? Então é mais ou menos por aí que essa negociação deve se costurar, porque pelo menos por enquanto não há um consenso de qual jogador agregaria de fato ao São Paulo. Beleza? Quero saber a sua opinião nos comentários sobre toda essa situação. O Crespo ele deu uma alfinetada na antiga gestão. Rapaz, teve até um momento que ele até fala para você ver como as coisas são engraçadas. Quando a primeira vez que eu estive aqui, todo mundo daqui, eu fui embora com todo mundo e eles ficaram. Agora eu tô aqui e eles foram embora. E ainda deu risada, o Crespo, pão da massa, mandou aquela indireta. O Crespo falou sobre a política do clube, né? E foram aspas bem fortes, né, do Crespo, ele que estava cansado já de falar mais sobre essa questão política. Acho que até na próxima quarta-feira, no jogo contra a Portuguesa, acho que essas questões políticas já vão dar uma diminuída nas coletivas do Crespo. Acho que vão ficar mais no campo e bola mesmo. Mas aí o Crespo, ele comentou aqui, abre aspas para o Crespo, ganhou a democracia, o São Paulo está unido, forte, a ideia é estarmos todos alinhados, ganhou a democracia. Esse é o momento de continuarmos assim, de construir, de estarmos alinhados, unidos. Espero que não aconteça nunca mais, porque como eu falei, o São Paulo é maior que todos juntos. Agradecer a vocês, jornalistas, pelas coberturas que fizeram, agradecer a torcida, os atletas, todos fechadinhos. Espero que a política, neste ano difícil, não se intrometa outra vez no grupo. E que volte, por favor, o futebol no centro do projeto, no centro do São Paulo. Essa é a prioridade, falar de futebol e tentar melhorar o time em todos os aspectos. Essas aí foram as aspas fortes do Hernan Crespo, falando um pouquinho sobre esses bastidores políticos. E a verdade sobre o Lucas Moura, o que está acontecendo com ele? Não há gestoso, aí antes da informação uma opinião, achei ainda que ele ainda não está 100%, acho que ainda não conseguiu desempenhar o futebol, mas é o terceiro jogo do Campeonato Paulista. E aí, conversando com várias pessoas, e aí eu trouxe já isso para os membros do canal, para não... O Lucas, ele vai precisar de ritmo, ele tá bem, ele tá sem dor, e foi corroborado todo se eu não me engano, ele deu uma... Eu não cheguei a ver, tá? Mas ele deu uma entrevista na zona mista, ele foi um dos jogadores, acho que foi ele,
foi o Luciano, e teve mais um jogador, acho que o Danielzinho, né, que falou com a imprensa após o Majestoso. Mas o Lucas Moura, ele tá sem dor, acho que esse é o ponto importante, acho que desde o início de todo esse processo, o Lucas ele está sem dor. Ele não tem uma dor, ele não tem mais dificuldades de mobilidade, ele não tem mais dificuldades de dor mesmo, sabe? De ficar sentindo dor, a mobilidade dele tá boa, o joelho tá bem lubrificado, enfim, tá tudo bem com o Lucas Moura, né? Tá tudo muito bem. Só que aí nesse momento, o que pega um pouco é o fator até psicológico e um pouco de físico. Físico no sentido de estar 100% preparado para esse jogo. E aí, o que eu quero explicar para vocês? O Lucas, ele não tá com dor e fisicamente, em termos de atleta, em termos de percentual de gordura, ele tá bem. Só que fisicamente, que eu digo, falta ritmo de jogo, ritmo de disputa e também falta um fator psicológico. Não é que falta, isso vai ser ao tempo. Porque eu preciso que vocês entendam uma coisa, tá? Isso não é passando pano, porque eu acho que essa temporada, eu tenho dito, eu acho que essa temporada é uma temporada de pressão pro Lucas, para ele mostrar que ele realmente ainda pode atuar em alto nível com o São Paulo e fazer valer esse status que ele tem de ser o principal jogador do time. Mas eu ainda acredito que é a terceira rodada ainda, eu acho que a gente precisa ir pelo menos ir pro meio do ano ali, quando ele vai ter ritmo, pra gente começar a falar, e aí, Lucas, vambora? Só que, pensem comigo, o cara passa 8 meses, foram 8 meses? Ou foram até um pouquinho mais, mas foram 8 meses que o Lucas Moura, ele passa com dor para dormir, com dor para andar, com dor para tudo. Aquela dor latente, o cara não conseguindo trabalhar, o cara não conseguindo desempenhar, o cara quando ele acha que vai conseguir jogar, as dores voltam. Então isso tudo entra no fator psicológico. Porque o Lucas ainda ele tá sem confiança. E isso é totalmente natural. Não é uma chavinha que a gente fala, o cara ganha, sei lá, mais de 1 milhão por mês, então o cara tem que virar a chavinha automaticamente. Não, isso é com o tempo. Isso é ele tentando uma arrancada, isso é ele fazendo um gol, isso é ele tentando uma jogada de efeito, ele dando uma assistência, o time ajudando e conquistando vitórias importantes no processo. Então, todo mundo com quem eu converso, não só do entorno do Lucas, mas também do São Paulo, de que ainda é com o tempo, é a paciência. E eles estão tranquilos com essa paciência. Eles estão tranquilos de que ele precisa de ritmo e de tempo para pegar ritmo de jogo competitivo, para ele fisicamente conseguir se sobressair contra os adversários que, por mais que estejam voltando de uma temporada, de uma pré-temporada, eles vêm, né, saudáveis desde a temporada anterior, e também de confiança, né? Oh, pô, acertei aqui uma arrancada, pô, caramba, hein? Acho que voltei, acho que tô voltando, acho que tá indo, pô, fiz um gol, ufa! Tô fazendo gol, tô ajudando, tô melhorando. Então isso faz parte de todo um processo. E repito, é o terceiro jogo da temporada. Então eu acho que ainda, eu me atrevo a dizer, tá? Que eu não esperaria ainda no Lucas, até fevereiro, início de março, essa responsabilidade. É difícil, eu sei, é fogo, porque a gente precisa do cara, a gente precisa do nosso melhor jogador. Só que nem tudo é 8 ou 80. Eu acho que tem ali metade de 8 ou 80 aí, vai. Temos aí um 40. Temos um 40 que acho que dá pra gente entender que ele vai oscilar e aos poucos ele vai pegando confiança para quem sabe voltar em alto nível. Então eu esperaria um pouquinho mais essa questão do Lucas. Eu sei que a gente precisa, que todo mundo tá querendo, que é uma pressão para ele, mas eu acho que essa pressão na terceira rodada do Paulista pode ser pode ser pior do que ter benefícios. Mas enfim, uma mistura de informação com opinião. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Aos 38 anos, Luiz Gustavo vai continuar jogando futebol, né? Pô, o cara joga muita bola. Ele queria renovar com o São Paulo, acabou que não aconteceu. Ele amava jogar no São Paulo, a esposa dele já deixou isso muito claro, né? Ele não tem rede social, mas a esposa dele tem, e ela afirma que ele amava jogar no São Paulo. Mas a sua entrevista bombástica pós goleada pro Fluminense no passado no Maracanã, como eu já tinha previsto, né, no momento do que aconteceu a entrevista, eu tinha previsto e dito, minou a chance dele renovar com o São Paulo, porque ele simplesmente expôs a diretoria, os covardes da diretoria que se escondem nas horas difíceis e deixa jogador, treinador ali, a Deus dará,
pros Leões, né? Só que o torcedor São Paulino nunca vai esquecer daquela entrevista, Luiz Gustavo. Você pode ter certeza que você talvez não é um ídolo da história do clube, não conquistou grandes títulos, não ficou por tantos anos, mas a sua entrevista, ela vai ficar marcada na história do clube. O torcedor nunca vai esquecer dessa entrevista, tá? Nunca, pode ter certeza. Bom, boa sorte ao Luiz Gustavo aí, ele que vai continuar jogando, vai jogar no Furacão agora, né? A esposa dele inclusive postou uma foto dele treinando, e essa postagem coincidiu com o que aconteceu logo minutos depois da destituição do Júlio Casares, né? Acho que foi só coincidência. E o novo presidente do São Paulo, Arry Maciel Júnior, já tá trabalhando forte, viu, rapaziada? Inclusive, ontem no clássico contra o Corinthians, ele esteve presente no Neoquímica Arena e o São Paulo deixou escapar a vitória que tava nas mãos, cara. Não pode. Mais uma vez, São Paulo deixa escapar uma vitória em Itaquera. Não pode acontecer o que aconteceu. Um gol totalmente besta que o São Paulo tomou, inclusive, né? Mas voltando um pouquinho antes desse jogo, no último sábado, o Arry Maciel Júnior fez uma reunião com o elenco, comissão técnica e funcionários do clube. Na conversa, o Arry, né, que o nome dele não é Harry, como eu falava, é Arry Maciel Júnior. Ele afirma que o momento político do clube realmente é desagradável. Palavras dele. O novo presidente ainda prometeu quitar todos os atrasados com o elenco. Ele afirmou que está tomando conhecimento das contas do clube, né, e prometeu quitar as pendências. Também disse que seguirá o planejamento esportivo de seu antecessor. Por exemplo, estava como meta conquistar o Campeonato Paulista. Vai ser difícil, viu? Arry Maciel também conversou com o diretor de futebol de São Paulo executivo, o Rui Costa, para ficar a par das negociações aí no mercado, tá? Essa semana, inclusive, o São Paulo deve dar o ok pela venda de Rodriguinho para o Bragantino por cerca de 13 milhões de dólares ou euros, mais ou menos, não lembro qual que é a moeda. O clube ainda aguarda também uma resposta do Flamengo sobre a situação do Alan, tenta negociar o Alisson também com o Corinthians, além também da situação ali de outros jogadores que vão renovar contrato, etc. Arry Maciel conversou com todos os dirigentes do clube, né, desde a comunicação, marketing, até também compliance e infraestrutura. O novo presidente já começando a tomar os devidos conhecimentos aí da situação do clube, tá? Mas ele é vice-presidente, ele não sabia. O Arry Maciel Júnior não conversava com o Júlio Casares há muito tempo, rapaziada, então talvez ele não soubesse mesmo. Outro assunto que o presidente, que o São Paulo quer resolver é o futuro do Alisson, né? O novo presidente, inclusive, tomou conhecimento sobre a situação atual. O Alisson já deu o sinal verde para fechar com o Corinthians. Ele quer muito jogar no rival, principalmente por conta de Dorival Júnior estar lá, né, rapaziada? E o Corinthians segue insistindo pela contratação de Alisson. Inclusive, o Alisson não foi relacionado para o jogo de ontem por conta dessa negociação, né? E o Crespo falou sobre a situação do Alisson, veja só. E se Alisson, como falei, tem a possibilidade de sair, vamos a contentar, não tem problema, não é um problema. Todo mundo que, por motivos, não é uma questão está bem ou está mal, não estão contentes com a situação, a gente vai ajudar, como em seu momento ajudou o Jandrei, ou que não estão cômodos no São Paulo. Aqui em São Paulo você tem que estar bem e tem que tentar de onde toca tentar ajudar. Se uno com a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Vai ir para Corinthians, não é um problema meu. É uma escolha dele, eventualmente. O São Paulo topa negociar, mas quer um jogador em troca. Pelo menos essa era a informação. Tanto que nomes como Héctor Hernandes, Hugo, lateral esquerdo, Alex Santana e Renato foram colocados na mesa. Até mesmo uma troca 4-1 seria ali cogitada pelo Corinthians, mas o São Paulo acabou recusando. Isso porque nenhum dos nomes da lista teriam agradado a diretoria são paulina. E, aliás, o Crespo falou justamente sobre isso. Ele foi questionado sobre quais jogadores do Corinthians ele queria. E simplesmente o Crespo esculachou geral, rapaziada. Olha só a palavra do Crespo. Vai para Corinthians, não é um problema meu. É uma escolha dele, eventualmente. Eu acho de Corinthians, não preciso de ninguém. Cara, parabéns, Crespão. Crespão foi bem demais, mano. Não quer ninguém do Corinthians. Não queremos ninguém, não precisamos de ninguém do Corinthians. Quer mandar o Alisson? Não vamos mandar o Alisson também, não. Simplesmente isso, tá? Enquanto as negociações aí seguem, o Alisson ficou de fora já dos relacionados nos últimos 2 jogos, né?
a postura do meio-campista teria irritado alguns dirigentes do clube, tá? Mas isso é assunto para hoje à tarde no canal principal. O São Paulo pediu 2 nomes ali em troca do Alisson do Corinthians, né? Colocou 2 nomes ali que o São Paulo quer. O primeiro foi do Ranieri, já descartado pelo rival sem cor, que não aceita negociar o jogador, que é titular lá, né? E outro nome que o São Paulo teria pedido tinha sido de José Martínez. Contudo, o extracampo do jogador não agrada ao técnico Hernan Crespo. O técnico tricolor teme o comportamento de Martínez. Dorival Júnior também quer a permanência do Martínez lá, mas tá bem chateado com o jogador. Tem aqui a informação do Marco Belo, na verdade, que ele diz o seguinte, olha só: Dorival Júnior não está nada satisfeito com a situação do venezuelano Martínez do Corinthians. O jogador não responde às mensagens do treinador, não dá satisfação de nada. Ninguém sabe quando o atleta volta. Aliás, quando o Martínez voltar, terá que se explicar com um grupo de jogadores sobre essas férias estendidas na Venezuela. A situação está tensa entre o jogador e o treinador. Por conta disso, São Paulo, obviamente, que não vai querer negociar e o Crespo não vai querer esse baita de um problema para o elenco que já tá fechado, né, rapaziada? Apesar do Dorival Júnior querer a permanência até então, né, segundo informações do Samir Carvalho, o Crespo, a rejeição do Crespo pesou muito mais. O Crespo não quer o Martínez por conta do extracampo e também dos problemas dentro de campo, né? O Martínez, por exemplo, foi punido recentemente pelo Corinthians, no ano passado, por faltar a 6 sessões de treinamento no CT durante uma data FIFA. Nesse mês ele repetiu o episódio, isso realmente não pega bem, né? O São Paulo até tem um interesse, a diretoria, o Casares tinha interesse, agora não sei se o novo presidente vai querer, né? Mas a situação é um pouco complicada por conta do comportamento, né? Se depender do Crespo, o Martínez não virá. Dito isso, ponto pro Crespo aí por não querer um jogador aí com tantos problemas comportamentais como é esse Martínez, que nem é um baita de um jogador, tá? É um jogador bem comum, bem normal. Já temos o Arboleda também, que mete essas aí de ficar de férias estendidas todo ano, né? Então não precisamos de mais um. Você concorda com o Crespo ou aceitaria José Martínez no São Paulo em troca do Alisson no Corinthians? Comente aqui abaixo a sua opinião. Agora, Outen Aires é o novo alvo da oposição. Vários conselheiros entendem que agora, com a saída do presidente Júlio Casares, várias pessoas que estavam no seu entorno também serão os próximos a sair. Mara Casares e Douglas Schwartzman também são alvos, mas a Mara, inclusive, já renunciou a seu cargo, pediu licença, na verdade, e essa que é a pronúncia, ela pediu licença. O Douglas Schwartzman não, ele ainda continua no conselho, e aí os conselheiros do São Paulo entendem que os dois ainda precisam pagar por muitas questões, porque há um áudio confesso sobre uma irregularidade dentro do camarote do estádio do Morumbi. Mas o próximo alvo é Outen Aires. Ele, que é o presidente do Conselho Deliberativo, era um dos principais aliados do presidente Júlio Casares. Ele também fez, né, as duas questões ali para tentar ajudar o presidente do Júlio Casares, que foi a alegação do voto presencial e também o quórum de 75%, não só para a votação ter validade, mas também para que o presidente Júlio Casares fosse empichado. Para vocês terem noção, se não fosse a liminar assinada, né, e pedida, protocolada pela advogada Amanda Nunes e com o aval dos conselheiros da oposição, entre eles o Caio Forjaz também, que estava também no documento, Marcelinho Portugal Gouveia, o Flávio Marques também é um conselheiro de oposição que tem ajudado bastante em várias questões. Se não tivesse sido essa liminar, o presidente Júlio Casares estaria ainda no poder, né? Porque o quórum bateu, mas bateu muito por conta dos conselheiros que estavam online. Eram 168 conselheiros que estavam presentes, então já não bateria o quórum. E além de tudo, foram 188 votos, ele precisaria de 191 se fosse o quórum anterior. Mas os conselheiros entendem que agora o alvo tem que ser o Outen Aires, muito por conta dessa aliança que ele tinha com o presidente Júlio Casares. Ele era, inclusive, um dos cotados para ser o próximo candidato à presidência, vindo através de uma indicação do próprio Júlio Casares, então ele que será o alvo da vez. A ideia é pegar ali comprovações, provas de que, em termos de governância, tá? Isso ainda não é no ramo judicial, até pelo menos por enquanto na gravação deste vídeo, entre vários citados e investigados na gestão Casares, o Outen Aires ele ainda não está presente, né? A gente tem a Mara, o próprio Casares, o Douglas Schwartzman, tem o Nelson Ferreira,
outros dirigentes chegaram a ser citados, inclusive na offside, mas o Outen Aires em si ainda não foi uma pessoa que teve, por parte da Polícia Civil, do Ministério Público, ainda sob investigação. Mas há um entendimento de que a sua governança é temerária lá como presidente do Conselho Deliberativo, então ele será o próximo alvo. Inclusive, também vários torcedores nas redes sociais já começaram a pedir e solicitar e publicar a hashtag Fora Outen Aires. Ele que deu uma entrevista coletiva recentemente, inclusive foi na minha pergunta. Aquele vídeo lá que ele fala 0,0% de chance de judicializar a votação do impeachment foi na minha pergunta. Eu fiz essa pergunta para ele e ele acabou dando esse parecer que acabou, obviamente, viralizando nas redes sociais depois, porque foi judicializado. O que você acha do Outen Aires? Você acha que ele realmente tem que ser o próximo a cair, a ruir nessa gestão? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Bom, inclusive, o gol do São Paulo, que é o gol do Tapia, no ótimo cruzamento do Danielzinho, o São Paulo vai cobrar um escanteio, né, cara? Depois fica, acho que 1 minuto, 2 minutos com a bola até sair o gol. Isso aconteceu em alguns momentos na segunda etapa, né? Então, não dá pra falar que o São Paulo recuou no segundo tempo, porque o primeiro tempo o São Paulo jogou do mesmo jeito, cara. Não teve nenhum momento que você fala, pô, teve um blitz do São Paulo, teve um momento ali que o São Paulo teve 2, 3 chances em cima da outra. Não teve, né? Foi um jogo bem passivo do São Paulo, os 90 minutos. A mesma postura do São Paulo, a mesma postura que o São Paulo teve no segundo tempo, aconteceu na primeira etapa. Não teve diferença nenhuma. A questão é que no primeiro tempo a gente fez um gol e no segundo tomamos, né? Então, tem essa questão. Então, tipo assim, cara, seria maravilhoso ganhar o jogo, né, pro clássico, fora de casa ainda, e o sentimento que a gente teve ontem é um dos sentimentos um dos piores, no caso, sentimentos que o torcedor tem assistindo o jogo do time dele, que é ter o time tá ganhando o jogo e no finalzinho tomar o gol. Só que ontem, né, além do gosto amargo de tomar o gol no final, tem mais 2 agravantes que deixam ainda pior, né, que já é ruim tomar o gol no finalzinho. E tem uns 2 agravantes que era um clássico, né? Tipo assim, tava ganhando um clássico fora de casa. Então, tipo assim, o cara tava ganhando um jogo fora de casa, clássico, tu vai, toma o gol no finalzinho. É um sentimento, literalmente, de derrota, né? De derrota aí. Uma diferença grande que teve da primeira para a segunda etapa foi o absurdo que foi o tanto de espaço que o São Paulo deu pro Corinthians no primeiro tempo. Eu fiquei desesperado, cara. Toda hora o Corinthians tava com a bola, dava 2, 3 passos, ou um lançamento do lateral, da zaga pro ataque. Toda hora o Corinthians com muito espaço, cara. Muito espaço. Mesmo teve aquele lance lá bizarro, né? Cruzamento do jogador do Corinthians na área. O Rafael sai, o Arboleda chuta todo errado, né, cara? E o Yuri Alberto cabeceia pro gol, não sei qual era o jogador do São Paulo que tava ali que atrapalhou ele cabecear. Teve um lance no primeiro tempo, foi um contra-ataque, né, que foi puxado pelo Yuri Alberto, né, que ele chuta cruzado, o Rafael defende. E teve outros lances também, né, que quando ele teve muito espaço, né, alguns ali conseguiu finalizar, outros lances ali perigosos que acabou que não resultou em uma finalização. Mas, cara, eu fiquei desesperado com tanto de espaço que o São Paulo deu pro Corinthians no primeiro tempo. Cada ataque do Corinthians já estava nervoso, pelo tanto de espaço que deu. O São Paulo, com o meio campo que jogou ontem, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, com a bola é muito bom. Com a bola os caras foram bem. Sem a bola foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Inclusive, na segunda etapa, eu acho que foi uma das coisas que fez o São Paulo também tomar o empate. Porque tu pega, por exemplo, quem fez o gol do Corinthians foi o Bidon. O Bidon não jogou o jogo inteiro. Ele não fez nada o jogo inteiro. Por quê? Porque o Danielzinho marcou ele e anulou ele o jogo inteiro. Sai o Danielzinho, entra o Pablo Maia. Depois que o Pablo Maia entra, aí o Bidon começa a entrar no jogo. Porque o Pablo Maia não conseguiu marcar e anular o Bidon como o Danielzinho tinha feito, né? E no gol que o Bidon faz, cara, muita gente achou que foi falta, tá reclamando. Eu acho que se fosse falta, que se fosse marcada a falta, daria para marcar, mas não acho também nenhum absurdo de outro mundo. Não acho que, nossa, a gente foi roubado. A gente já foi roubado lá muitas vezes, mas acho que ontem não foi o caso, apesar da arbitragem caseira, né? Que isso aí sempre tem, já é de lei, né? Só que, cara, um bote errado ali do Alan Franco, a gente tá jogando com linha de 4, né? Então, 2 zagueiros só. O Alan Franco vai sair para caçar ali, para dar o bote. Deu o bote errado ou falta, vai na sua opinião, né? Do que foi?
Aí, irmão, sobra lá Pedro Raul, né, ele ajeita pro Bidon, tá o Arboleda sozinho com o Pedro Raul e o Bidon. O Pedro Raul ajeita pro Bidon e ele faz o gol, né? Então o erro de bote ali do Alan Franco, ou uma falta, deu todo o espaço ali, né, pro Pedro Raul e o Bidon contra o Arboleda, fizeram o gol, né? Então, complicado. Se você for olhar estatisticamente, o Alan Franco ganhou quase todos os duelos individuais do jogo. Aí, o pior lance do jogo dele foi o último que resultou no empate. Então, o famoso gostinho amargo aí de derrota, né, cara? De derrota aí. Então, essa é uma questão. O São Paulo mudando de sistema, eu acho que isso pode ser um motivo. São Paulo, com a bola, o meio campo estava muito bem, porque os três têm qualidade para jogar com a bola, mas sem a bola o São Paulo deu muito espaço, não conseguiu encaixar a marcação. O único que marcou bem no primeiro tempo, especialmente, foi o Danielzinho, né, que ele anulou o Bidon. Então, acho que tirando o Danielzinho, o Marcos Antônio e Bobadilla sem a bola não foram bem. E aquela coisa, os três jogadores são segundos volantes, Danielzinho e Marcos Antônio especialmente, podem jogar até de meia. Né? Então, nenhum dos três jogadores são um primeiro volante de fato, de aquele camisa 5 pegador. Então, acho que faltou isso aí também. São Paulo sem a bola, achei meio que perdido. Eu acho que um pouco do São Paulo, né, especialmente do meu de cada um. Né? Então, tá aí e ele deixou aí, cara, nas entrelinhas, deu a entender que ele vai sair. Né? Quando a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Né? Então, não é uma confirmação de uma saída, mas indica, né? Ele indicou aí, literalmente, que o Alisson vai sair. O Alisson que tá forçando a barra para sair. Que negócio? Não quer ficar, irmão? Show! Vai lá no Corinthians, seu empresário, traga uma proposta boa pro São Paulo. Simples. Né? Não tem que fazer questão nenhuma de ficar com um jogador que não quer permanecer no clube. Agora, não é por isso que vão facilitar a saída ainda mais para rival, né? Não vai liberar ninguém facilmente para rival. Quer sair? Beleza, o Corinthians tem um empresário que traga algo decente pro São Paulo, que seja bom pro São Paulo, a gente negocia. Se não, fica sem jogar, ou então vai ser negociado com o Santos, com o Cruzeiro, com o Inter, com o Juventude, qualquer time. Né? Mas facilitar jogador, saída de jogador por rival não existe. Vai nos três rivais do São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, e tenta pegar qualquer jogador lá pra você ver o que eles vão fazer. Não vão facilitar ninguém. Por que a gente tem que facilitar? Né? Quer sair? Beleza, não vai nem jogar mais. Agora, tem que ter algo bom pro São Paulo. Tem que ter algo bom aí pro São Paulo. Com aval de Hernan Crespo, a diretoria do São Paulo afastou de vez Alisson do elenco. Isso porque as negociações com o Corinthians estão avançadas. O jogador foi pedido pelo técnico Dorival Júnior e aceitou se transferir para o maior rival do SPFC. O negócio recebeu sinal verde para acontecer após Alisson autorizar sua transferência. O tricolor promete fazer jogo duro e exigirá uma compensação financeira ou vai querer algum outro nome na troca. Neste momento, Alisson não faz mais parte dos planos de Hernan Crespo e pelo segundo jogo consecutivo ficou afastado do time. E aí, torcedor, você concorda com Crespo que na entrevista após o Majestoso, afirmou que o São Paulo não precisa de nenhum jogador do elenco do Corinthians? Deixe a sua opinião nos comentários.